Olá pessoal, estamos seguindo aqui Fabrício Oliveira no estudo do livro No Mundo Maior, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, dentro do projeto No Mundo Maior, né? O capítulo 17, que é no limiar das cavernas, André Luiz está descendo ali com o Calderaro e a pedido de Eusébio para participar de uma excursão que vai não só no nível do umbral baixo que eles determinam, mas que eles entrariam ali, estão no limiar das cavernas, que é o próprio nome do capítulo, né? E isso é muito interessante, porque o André Luiz chega com a recomendação de Calderaro a pedido de Eusébio para entrar nas cavernas. E aí, a irmã Cipriana, que aparece lá no começo do livro, né? Ela fica muito satisfeita do André Luiz ter vindo e tudo mais, mas ela não deixa ele entrar, mesmo com a recomendação de Eusébio. E a justificativa que ela dá é que ele ainda não havia feito um curso, e o nome do curso é Curso de Assistência aos Sofredores em Sombras Espessas, tá? Ou seja, ali tinha um elemento de capacitação, né? E ela ainda explica para ele, falando assim, olha, do mesmo jeito que a gente precisa ter uma iniciação para estabelecer uma relação com as grandes luzes, nós também precisamos ser iniciados em alguns princípios para começar a conseguir ter a relação com as grandes trevas de uma maneira mais produtiva possível, né? E aí o André Luiz não tinha ainda passado por essa iniciação. Vejam que tem uma questão de hierarquia aqui, né? O Eusébio recomenda, mas Cipriana barra, ela que está na liderança da tarefa e ela barra, né? E o Calderaro acata. Só que a Cipriana aproveita a situação para dar uma dica sobre como funciona a lei de causa e efeito e os processos sincrônicos, né, na lei divina. Dizendo que André Luiz não estava ali à toa, mesmo sem ter feito o curso, que ele aproveitasse ali, porque Deus não nos coloca em situações e que é para a gente à toa, e que é para a gente prestar atenção nos aprendizados ocultos, assim, que estão por trás de cada situação, que é o que ela convida André Luiz a fazer, e é um convite que naturalmente ele nos faz na medida em que nos traz esse ensinamento, né? Às vezes a gente acha que está passando por uma situação que é desnecessária para a nossa evolução. Ela está falando que os níveis superiores que organizam essa situação toda, nossa aqui embaixo, eles não é o máximo de proveito possível, né? Então nenhuma experiência deixa de trazer para nós os aprendizados devidos se a gente tiver olhos de ver, que é o que ela convida André Luiz. Falou, olha, não é à toa que você está aqui, não é porque você não vai descer para as cavernas que não tem algo importante para você aqui no umbral baixo. E é o que a gente vai ver no capítulo seguinte, tá? Quem não leu aí, recomendo, leia, né? Aproveitando aí esse tempo de quarentena, vai para o capítulo 17 e depois, semana que vem, nós vamos voltar com 18. O Marlon vai trazer para nós. Então ela fala da importância desse elemento da iniciação, né? E ela descreve, e aí André Luiz descreve iniciação tanto para aprofundar nas trevas quanto para subir para as grandes luzes, tá? Isso é um ponto legal. O André Luiz começa a descrever a situação e ele faz citações. E vejam, ele faz citações literárias, tá? Não religiosas. E isso aqui, na minha opinião, é muito importante para nós. Porque, primeiro, ele fala assim, nossa, tá parecendo que eu estou na selva escura de Dante. E aí, quando a gente vai visitar a obra de Dante, a gente vê realmente essa questão da selva escura. Né? Dante está com medo de entrar ali numa grande floresta, aparece um leopardo que pula na frente dele e tal. Então tem essa situação. E às vezes a gente vê alguma coisa no movimento espírita assim, não, tudo está no Evangelho, tudo está na Bíblia, tudo está na religião. O próprio André Luiz está trazendo elementos de literatura clássica para a gente ampliar os nossos horizontes. Então essa é a primeira coisa. E num segundo momento, ele cita nesse capítulo o Érebo. Ele diz assim, não existe o Érebo das concepções antigas. A gente, o que? Érebo? Por que ele está falando disso aqui? E aí, se a gente for visitar a mitologia grega, André Luiz está citando mitologia grega numa obra espírita. É isso aí, pessoal. Então, é um convite para a gente ampliar nossos horizontes e conhecer mais de tudo que a gente puder. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, ele estabelece um elemento de analogia. E só para lembrar, o Érebo é filho do Caos. E ele tem uma irmã gêmea que é a Nix,
que é a noite. Então o Erebor é como se fosse esse deus das trevas, do escuro. E eles vão ter depois, ele vai casar com essa irmã, e depois eles vão ter vários filhos, claro, simbolicamente falando, né? Mitologicamente falando, vale a pena depois estudar um pouco mais disso aí. Mas ele vai dizer, olha, não tem isso, não tem o Erebor, assim, as trevas eternas. As pessoas, elas têm a chance de se reequilibrar. E aí entra o Calderaro, ele estabelece uma definição, assim, uma contextualização para o André Luiz, onde que eles estão. Ele fala, olha, no caso do Calderaro, nos capítulos anteriores, ele visita um manicômio com o André Luiz. E ele fala, olha, no manicômio foi uma preparação para você vir aqui agora para um umbral baixo, tá? E não pense que aqui está todo mundo abandonado às trevas eternas. Existem vários mestres e pessoas aqui dedicadas, praticando uma virtude que é a virtude da abnegação. Né? Quanto mais treva, mais luz presente. Né? E aí, nesse ponto, e ali não eram só espíritos que estavam sofrendo, existem pessoas ali que estavam empedernidas no mal, criminosos, empedernidos no mal, que se compraziam ainda em ficar lembrando da forma como assassinaram as pessoas, né? Viciados de todos os matizes. E ele ainda fala da questão da avareza. Estavam ali esses três grandes grupos, né? E aí ele diz, olha, lá nas colônias espirituais, você viu 4 tipos básicos, assim, os sofredores que já estavam amparados, uns que sofrendo ainda alguns processos alucinatórios estranhos, você via espíritos que estavam como se fossem múmias, petrificadas em processo de letargia ainda, assim, catatônicos, né? E alguns nas enfermarias começando a se recuperar. Eram esses 4 níveis lá na colônia e no manicômio. Aqui ele fala, nós temos tribos de viciados, homicidas e avarentos de todos os matizes, ou seja, aquelas pessoas empedernidas, como eu disse no mal, tá? E dali é que saem desse tipo de situação, contexto espiritual, segundo a informação do Calderaro, é que saem milhões de reencarnações de características mais ríspidas para os mundos, para o nosso mundo, né, para reencarnar na Terra. E aí, de acordo com as sentenças dos mundos superiores, para esses espíritos, tinham basicamente o trabalho regenerador, quando havia o processo de arrependimento, e quando a alma estava mais sensível, né, assim, mais dócil, dá a entender essa ideia, quando tinha maior compreensão e maior arrependimento, a possibilidade de trabalhos também no seio da natureza, tá? Que ele não especifica quais são. Na obra aqui ele não especifica quais são. Deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Bom, mas é isso. Então, com relação a esse capítulo, ainda tem mais uma coisa que chama a atenção do André Luiz, que é o seguinte, que existiam espíritos lá, assim, que não eram iluminados, mas que estavam volitando. E ele ainda ressalta essa situação, falando, olha, mas em nosso lar, vários espíritos que têm condição de volitação não volitam, para não poder criar nenhum constrangimento com os espíritos que estão lá, que ainda não são capazes de volitar. Por que esses espíritos conseguem, mesmo não tendo uma cota de amor considerável, né, no coração? E aí o Calderaro explica e fala, olha, a capacidade de volitação tem a ver com a força mental e não necessariamente com a capacidade de amor. Com a diferença que os espíritos que têm só força mental, ou seja, desenvolvimento intelectual, mas não têm capacidade de amor grande, eles volitam em altura baixa. É interessante isso que em vários filmes, né, assim, que tocam nesses assuntos do ponto de vista ficcional, você vê alguns espíritos realmente em espectros, né, em situações assim, fantasmas e tal, mas que eles não fazem grandes voos, mas eles conseguem se deslocar numa altura mais ou menos alta em relação ao chão, né, assim, mais ou menos baixa em relação ao chão. Essa é uma informação aí só para a gente grifar, para refletir depois. Ele ainda faz essa analogia dos corvos e das andorinhas, dos corvos que procuram alimento embaixo e as andorinhas que acabam, né, buscando o sol e as alturas e a primavera, etc. Né, usando uma figura de linguagem. Tá? Então é isso, tem esses elementos todos, né? André Luiz nos convidando a refletir, estudar, conhecer mais de literatura, de mitologia, né, ampliando os nossos horizontes sobre como funciona o mundo espiritual, as questões de hierarquia que a gente trouxe na relação de Calderaro, Eusébio e Cipriana,
né? Toda essa dinâmica do umbral baixo, a proibição dele de descer para as cavernas, os tipos de espíritos que estão ali presentes, que são os viciados de todos os matizes, homicidas e avarentos, que ainda se comprazem nessa situação, né? E fica aí realmente esse convite, os processos reencarnatórios associados, né? E o tipo de processo expiatório e regenerativo que esses espíritos são inseridos, tá bem? Esse é o capítulo 17, no limiar das cavernas, bem interessante, mas ele é um preparatório para o 18. E ele vai, né, retomando a ideia da casa mental aqui, falando que os espíritos estão muito atrelados ao passado, as experiências que os prendem à terra, à materialidade, e que estão com essa dificuldade de viver o presente e se projetar para o futuro, projetar a mente para o futuro, aceitando os realinhamentos necessários, né? Então, tenham uma ótima leitura, um ótimo estudo, e a gente vai se vendo aí ao longo das próximas semanas. Espero que estejam todos bem. Um grande abraço e até lá.